é dele, a unção é dele, o louvor é para ele, a igreja que me ouve pertence a ele. Esta igreja só está de pé por causa dele. A palavra que eu vou pregar foi inspirada por ele e o pregador pertence a ele. E você veio nesta tarde e foi para adorar ao nome dele. E só quem sente a presença do grandão da Galileia aqui na casa, levanta a mão no céu, glória para ele. Culto de ciclo de oração. Então, livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 20. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Quando você procure, acha, gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade na qual Ele nos concede estar aqui em sua casa para, junto com esta igreja, adorar e agradecer o nome daquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Louva a Deus pela vida do pastor Renê, homem de Deus, que nos continue abençoando grandemente. Louva a Deus pela vida da missionária Cirleide, Deus abençoe. Louva a Deus pela vida de Jeová, homem de Deus, que Deus abençoe. Louva a Deus pela vida da minha mãe, a missionária Leide, meu irmão Júlio, minha irmã Sara, meu pai, o presbítero César, não pôde vir, mas manda paz para cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu confesso para a igreja que hoje eu estou 100% dependente do Espírito Santo de Deus. Porque esta manhã eu confesso para a igreja, eu estava passando um pouco mal. E aí eu pensei, rapaz, será que vai dar para a gente ir para a casa do Senhor? Mas eu disse assim, não, eu estou passando mal, mas eu vou adorar o Senhor, porque é o meu Deus Jesus que cuida de mim e cuida de você. E graças a Deus eu estou melhor e estou aqui para, junto com esta igreja, adorar e agradecer ao nome do grandão da Galileia. Amém? Meus irmãos, em Daniel capítulo 9, versículo 20, quem achou diz amém. Amém. Pode se assentar dando glória ao nome do grandão da Galileia. Amém. Meus irmãos, prometo ser bem breve porque a hora já vai. Mas aqui nessa passagem fala acerca de oração. Vai falar aqui neste capítulo e neste versículo sobre a oração de Daniel. Daniel, eu e você bem sabem que era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ou seja, Daniel ele levava uma vida de oração. Daniel ele era um jovem que foi preso e foi levado para a Babilônia junto com a sua tribo de Judá. Diz o texto que Judá estava fazendo o que o Senhor reprova, e por isso Deus os puniu, entregando eles nas mãos do rei Nabucodonosor. E ali diz a história que o povo de Judá passou a ser cativo na Babilônia durante 70 anos. E no meio daquele povo estava Daniel. E Daniel, ele era um jovem que ele viveu na Babilônia, mas a Babilônia não vivia nele. O que eu quero dizer para você que essa passagem aqui, não importa aonde você esteja, a presença do grandão da Galileia vai estar sempre com você. Não importa o lugar que você vá, desde que você decida buscar a presença de papai, a presença dele vai com você. Eu vou falar isso aqui. Daniel estava na Babilônia, mas Daniel, ele dizia assim, os deuses desta Babilônia, eles não fazem o que meu Deus pode fazer. Os deuses dessa Babilônia, eles não entram onde meu Deus pode entrar. Os deuses desta Babilônia, com esse povo adora, eles não fazem o que meu Deus ele pode fazer. Então eu só vou orar aquele que é grande, aquele que é fiel e aquele que é maravilhoso. Porque Daniel está dizendo assim, esses deuses não podem, mas o grandão da Galileia ele pode. Daniel está dizendo assim, esses deuses de barro que dependem que alguém o locomova para lá e para cá, tem olho mas não vê, tem ouvido mas não escuta, tem boca mas não fala, mas eu adoro o grandão da Galileia.
o texto, no capítulo de número 6, que o rei, por nome de Dário, ele resolve, ele era um rei que tinha 120 príncipes e 3 príncipes conselheiros e bem importantes, os quais Daniel era um deles. Daniel, ele agradou bastante o rei Dário. O rei Dário gostava bastante de Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele era diferente. Daniel, ele não era igual aos outros que viviam na Babilônia. Daniel, ele agia diferente. Por quê? Porque quem serve a Jesus, quem vive missionário em uma vida de oração, não pode ser igual ao mundo. O problema de muitas pessoas é que querem ser igual ao mundo, querem se comportar igual ao mundo. Mas Jesus uma vez disse: não ameis o mundo nem o que o mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. E tem muita gente que está aqui na casa de Deus, mas quer imitar o mundo e quer ser igual ao mundo. Daniel não, Daniel era diferente. Daniel, ele vivia uma vida de oração. Daniel, ele não era igual ao povo da Babilônia. Como eu falei no início, Daniel estava na Babilônia, porém Daniel não viveu a Babilônia. Por quê? Porque Daniel sabia o Deus que ele servia. E ali diz o texto que esses príncipes, esses chefes, eles tinham inveja de Daniel. Por quê? Porque Daniel agradava o rei Dário. E ali diz o texto que eles procuraram uma forma para derrubar Daniel. Só que eles não acharam nada. Aí o que é que eles foram fazer? Diz o texto que eles foram agora usar a fé de Daniel. Chegaram para o rei Dário e disseram assim: rei, propõe um decreto que durante 30 dias ninguém vai adorar nenhum Deus e nenhum outro homem a não ser ao Senhor. E quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Aí o rei Dário assinou o decreto e a lei foi exposta para todo o povo. Aí Daniel ficou sabendo desse decreto. Só que Daniel, ele disse assim: rapaz, o meu Deus está acima de qualquer coisa. Aleluia. Eu não vou deixar de orar a Deus por causa de uma proposta feita pelo rei, porque o meu Deus, ele escuta o que ninguém escuta. O meu Deus, ele entra onde ninguém entra. Aí Daniel disse assim: eu não vou deixar de orar o grandão da Galileia, porque o meu Deus, ele entra onde ninguém entra, ele sonda corações, sonda pensamento, faz o que ninguém pode fazer. Eu não vou deixar de orar ao meu Deus. Glória a Deus. Aí diz o texto que Daniel, ele abre a janela do seu quarto e Daniel começa a orar em direção à Babilônia. Só que quando Daniel começa a orar, eu vou encerrar. Quando Daniel começa a orar, seus inimigos estavam observando ele. E quando percebem que Daniel estava orando a seu Deus, eles agora resolvem prender Daniel. Aí eles levam Daniel para o palácio e falam para o rei: olha, rei, alguém desrespeitou sua lei. E quem foi? Daniel. Aí o rei disse: Daniel, você? Aí Daniel disse assim: rei, a verdade é que eu não vou deixar de adorar o meu Deus. Eu vou adorar o grandão da Galileia enquanto vida eu tiver. Queira decreto de Satanás ou não, eu vou falar isso aqui. Vai chegar um tempo em que eu e você não vai mais poder adorar a Deus. Isso aconteceu com Daniel. Chegou uma hora que Daniel não podia mais adorar a Deus por causa do decreto. E isso vai acontecer. A igreja, quem ficar aqui na terra, é claro, vai ser proibido de adorar a Deus. Já tem cantos aí mesmo que é proibido você de adorar a Deus. Tem cantos mesmo que é proibido de entrar até com a Bíblia Sagrada. Só que o mais interessante é que tem uma igreja que não quer saber de decreto de homem. Ainda existe uma igreja que procura verdadeiramente adorar o grandão da Galileia, independente de qualquer decreto, independente de qualquer mandado. Ainda existe uma igreja que é verdadeira adorador e que está aqui neste lugar esta noite. Cadê os adoradores do grandão? Cadê os adoradores?
fidelidade te salvar. Aí Daniel é jogado na cova dos leões. Só que o mais interessante, missionário Silveira, é que os inimigos de Daniel estavam esperando que Daniel morresse dentro daquela cova. Por quê? Porque diz a história que aquela cova de leões, aqueles leões naquele momento estavam todos famintos. Ou seja, quando Daniel entrasse naquela cova, ele automaticamente seria tragado pelos leões. Só que, pelo incrível que pareça, irmão Jeová, que Daniel ele é jogado na cova, mas mesmo dentro da cova, Daniel ele decide orar. E quando Daniel ele decide orar, diz o texto que Deus ele tira o sono do rei Dário. E quando Deus tira o sono do rei, o rei passa a noite todinha sem dormir. O rei não dorme, o rei fica assustado, o rei fica afrontado. Por quê? Porque passou a noite sem dormir por causa de Daniel. Aí quando é no outro dia, diz o texto, que o rei Dário vai lá na cova dos leões, abre a cova e diz: Daniel, tu está vivo? Aí quem sai? Daniel. Aí Daniel sai dizendo assim: rei, eu estou vivo, porque a presença do grandão da Galileia entrou comigo aqui nesta cova. Eu fui jogado aqui na cova, rei. Só que a glória do grandão da Galileia, ela vem comigo, porque eu só adoro aquele que pode. Porque eu estava aqui na cova, mas a presença do papai vem comigo, e ele fechou a boca dos leões. Eita, glória! Glória a Deus! Aí os inimigos de Daniel, que queriam ver Daniel morto, viram Daniel sair da cova dos leões. Aí o rei Dário disse assim: ó, agora vocês que queriam matar Daniel, vocês vão saber como é que é poderoso o rugido dos leões. E diz o texto que eles foram jogados na cova dos leões, junto com tudo que lhe pertencia. E diz o texto que antes mesmo deles entrarem e chegarem no fundo da cova, os leões já tinham tragado todo mundo. Ou seja, eu vou falar isso aqui. Tem gente que procura ver a tua queda, mas quem procurar ver a tua queda vai participar do teu culto de ação de graça. Por causa da hora. Tem gente que só quer ver a queda minha e sua, mas quem vive vida de oração com o papai sabe que tem um Deus em cima do céu e embaixo da terra. E quem tentar querer ver a tua queda, você vai convidar para o culto de ação de graça. Glória a Deus! Essa mesma coisa aconteceu com um homem chamado José. José foi vendido como escravo para o Egito. Os seus irmãos pensavam que poderiam acabar com a vida de José no Egito. Só que aí, com o passar do tempo, a seca assola toda Canaã, e os 11 filhos de Jacó, na verdade 10, descem até o Egito. E quando eles vão até o Egito, quem que eles encontram lá? José. Eles encontram José lá. Só que nessa época José já se tornou governador. Só que José ainda não tinha nem se revelado para eles. Aí, com o passar do tempo, José aparece assim para eles e diz assim: ó, eu sou o irmão que vocês queriam matar. Eu sou aquele que vocês jogaram no poço. Eu sou aquele que vocês me venderam para o Egito. Eu sou aquele que a mulher de Potifar tentou estragar. Eu sou aquele que passei anos sofrendo na prisão. Mas eu sou aquele que agora é do grandão da Galileia, ter misericórdia. José traz assim: ó, eu vim para esta terra, mas a presença de papai ela veio comigo. Eu vim parar aqui neste lugar, só que é o céu do grandão da Galileia, ela veio comigo também. Eita, Deus lindo! Quando eu e você vivemos uma vida de oração, não tem quem pare a igreja. O tema do culto hoje é círculo de oração. Glória a Deus! E aqui nós vimos que Daniel ele era um homem que gostava de orar. É tão provável que a Bíblia diz no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7: orai sem cessar. Por quê? Porque a arma do crente é a oração. Aleluia! Quando você ora, papai responde por você. Quando você jejua,
jejuma, papai responde com você. Quando você lê a palavra, papai responde com você. Mas já tem muitos crentes que querem viver uma vida sem oração. Aleluia. Tem muitos crentes que preferem viver sem orar. Aleluia. E Deus não está nesse meio. Aleluia. Porque crente que não ora, crente que não jejua, crente que não lê Bíblia, não é crente de verdade. Aleluia. Estou encerrando por causa da hora. Glória a Deus. Crente de Jeová, que diz que é crente, que vive aqui no altar, mas que não gosta de orar, não gosta de ler Bíblia, não gosta de jejuar, esse aí não é certo do grandão não. Porque igreja ora, igreja jejua, igreja lê a Bíblia, porque quem depende do grandão da Galileia vai orar. Eu e você sabem que a gente depende dele. E quando a gente está orando, a gente está dizendo assim: Senhor, eu sou falho, sou pecador e preciso de ti, Senhor. Eu preciso da tua presença comigo, Senhor. Quando você está orando, a gente está dizendo: Senhor, segura na minha mão. Aí agora do grandão da Galileia vem e diz assim: ó, eu estou com você. Quem pega na sua mão sou eu. Quando você pensa que está fraco, a minha presença vem te renovar, a minha presença vem te levantar, a minha presença vem dar. E deixa essa igreja, porque quem leva uma vida de oração. Glória a Deus. O Aleluia. grandão da Galileia chega para ensinar. Glória a Deus. E aqui eu vou encerrar Glória a Deus. dizendo para a igreja: ore sem cessar. Glória a Deus. Continue vivendo uma vida de oração. Amém. Porque, meus irmãos, nesses últimos dias, estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo tempo de guerra. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E nós sabemos, meus irmãos, que se a gente viver sem oração, a gente não consegue sobreviver. Porque o nosso corpo, ele precisa de comida para se alimentar. E o nosso espírito, ele precisa de oração. Porque Aleluia. quando você está orando, está jejuando, está lendo a palavra, o nosso espírito ele vai se fortalecendo. Aleluia. Glória a Mas se eu e Deus. você não gosta de orar, como é que fica? Como é que fica? Se eu e você não leva uma vida de oração, como é que fica? Se eu e você não gosta de ler a Bíblia, como é que fica? Aleluia. Porque tem muita gente que nem de ler Bíblia gosta. Eu digo isso aqui para a igreja porque antigamente eu não gostava de ler Bíblia. Antigamente eu não gostava nem de orar. Mas quando Deus marcou encontro comigo, me ensinaram a se ler. Eu agora procuro ler a Bíblia, procuro orar. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor precisa estar vivendo em oração. Precisa viver debaixo da palavra. Precisa viver se consagrando. Porque tem muita gente que quer bênção, mas não quer buscar o dono da bênção. Aleluia. Glória a Deus. Tem muita gente que quer a vitória, mas não quer o dono da vitória. Aleluia. E tem muita gente que quer bênção, mas não quer viver debaixo da oração. Não quer pagar preço, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia. Aí como é que vai entrar no céu? Aleluia. Como é que vai entrar no céu se não ora, se não lê a Bíblia, se não jejua? Aleluia. Porque, meus irmãos, a gente precisa viver uma vida de oração. Aleluia. Daniel, se ele não vivesse orando, se Daniel não tivesse orando, Daniel tinha caído. Porque Daniel, ele enfrentou a Babilônia. Aleluia. Daniel esteve na Babilônia, Daniel esteve no palácio. Só que por que Daniel nunca se contaminou com a Babilônia? Sabe por quê? Porque Daniel, ele vivia em oração. E quando eu e você vive em oração, não tem Satanás que derrube, não tem macumbaria que derrube, não tem feitiçaria que derrube, porque quando a igreja vive em oração, Aleluia. Glória a Deus. não se contamina com os manjares deste mundo. É verdade. Então, para que eu e você possa crescer, a gente precisa viver em oração. Amém. E aqui eu já encerro dizendo para a igreja: vamos ser que nem Daniel. Glória Porque a Deus. Daniel, ele gostava de orar. Glória a Deus. Mesmo com o decreto que foi assinado, proibido, Daniel de orar. Mas Daniel disse assim: eu vou orar, o grandão da Galileia, custe o que
que custar, e que você possa aprender com Daniel